Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui então. Vamos para mais uma reacting. Hoje eu vou reagir a uma sentença, pessoal. E é importante, né? Eu sei que vocês já sabem, mas é importante vocês saberem que a peça aqui eu reajo aqui no YouTube, eu não tive contato com ela anteriormente, tá bom? Solta a vinheta. Vamos lá então, pessoal. Vamos para uma sentença. Estado de Santa Catarina, Poder Judiciário, Comarca, autos número, ação, embargos à execução. Aquele A ali, né, pessoal? Maiúsculo, não, minúsculo. Eu sei que geralmente o programa já vem automático, mas não ficou legal, né? Coloca aquele A ali em minúsculo dos embargos à execução. Embargante, embargado, ok? Pessoal, olha ali no embargado, né? Tal é uma empresa limitada. Faltou um pontinho depois do limitada, né? Sentença. Tranquilo? Pode ser assim, sentença? Pode ser assim, sentença. Poderia ser vistos? Poderia também, porque é praxe jurídica, tá? Mas tranquilo, título sentença. Trata-se de embargos, ou já gostei, né? Não colocou tratam-se. Trata-se de embargos, tá certo? Trata-se de embargos opostos por, contra a execução número. Pessoal, execução número, se tem um número, coloca em inicial maiúscula ali o execução, tudo bem? Contra a execução número, ajuizada por tal LTDA. Pontinho. Pessoal, só lembrando aqui, hein? Se o limitada, se a abreviatura de limitada termina a frase, termina o parágrafo, vocês vão colocar só um ponto mesmo, tá? Eu tenho visto muita gente colocando 2 pontos, né? Um ponto seguido de um ponto final. Não, é só o ponto mesmo. Aquele ponto serve para abreviatura e serve de ponto final. Uma coisa que eu notei, gente, olha lá, trata-se de embargos opostos. Quando é oposto, gente, pode ser contra. Contra tá certo? Tá. Mas pode ser a também. Opostos à execução. Aliás, se não me falha a memória, o CPC traz, não, o CPC traz assim, eu lembro, eu fiz um post recente lá no Instagram, o CPC traz opostos à execução. Eu faria assim, tá, gente? Opostos por a execução, número, não contra a execução. Declarou o embargante que firmou. Gente, eu parei aqui porque assim, ó, eu achorei ali, né? O nome da parte, mas a embargante é do gênero feminino. Então, cuidado, gente. Não é declarou o embargante, é declarou a embargante, porque aqui no caso concreto, muito embora vocês não saibam, porque eu achorei, é do gênero feminino, tá? Então, cuidado, né? Revisa a peça, lê de novo, né? Quando vocês leem de novo, vocês vão constatar errinhos como esse. Declarou a embargante que firmou o contrato de locação com a embargada e que as despesas com aluguel, IPTU, água, estão quitadas. Bom, é despesas com aluguel, IPTU e água? Eu botaria um E antes de água. Se eu coloco assim, se eu escrevo aluguel, vírgula, IPTU, vírgula, água, parece que há mais despesas, tá? Então faltou um E ali antes de água. Estão quitadas, porquanto o próprio contrato, em sua cláusula segunda, tem de ser, né? Colocou ali cláusula segundo. Cuidado, gente, olha o desleixo na redação das peças, né? O próprio contrato estipula uma forma diferenciada de pagamento dos aluguéis. Interessante, né, gente? Aquele aluguéis. Tá certo? É aluguéis ou aluguéis? Gente, tá certo, tá? A gente pode falar tanto aluguel, e daí o plural é aluguéis, tanto aluguéres, tá? Aluguel, aluguéis. Aluguer, aluguéres. Tranquilo. É muito jurídico essa expressão, né? Disse que no mês de março de 2011 já não estava mais ocupando o imóvel e que a embargada não quis receber as chaves do imóvel.
Ui, ficou feio, gente. Ó, disse que no mês de março de 2011 já não estava mais ocupando o imóvel e que a embargada não quis receber as suas chaves, né? Para não repetir ali a palavra imóvel. Instada, a embargante afirmou que a entrega das chaves poderia ter sido realizada judicialmente, já que a embargante alega que ela não as quis receber. Aduziu que não cabe compensação com os valores gastos no imóvel. Pessoal, o que me chamou a atenção aí no relatório da sentença, vocês sabem que o relatório da sentença tem que ser feito de forma concisa, certo? Sim, mas não tão concisa assim. Reparem no segundo parágrafo que começa com declarou o embargante. Faltou informação ali, né? Ó, declarou o embargante que firmou contrato de locação com a embargada e que as despesas com aluguel tal estão quitadas por quanto o próprio contrato estipula uma forma diferenciada de pagamento. Que forma diferenciada é essa? Por mais que o relatório, claro, tenha de ser conciso mesmo, mas faltou um pouquinho mais de informação aí pro leitor, tá? Claro, as partes já conhecem o processo, não precisa também o juiz ficar, né, detalhando aí no relatório, mas deixar um pouquinho, só uma linhazinha mais ali, não faria mal não. Decido. Gente, essa forma de transição, né, do relatório para os fundamentos da sentença pode ser feito assim mesmo, tá? Decido, ponto, poderia ser decisão como título, poderia tranquilo, poderia ser assim, esse é o relatório, ponto, passa-se a decidir, tudo bem, tá? Quis escrever decido, escreveu, tá correto. Destaco que é cabível o julgamento antecipado do pedido, por se tratar de matéria atinente à prova documental, conforme o artigo 355.1, cumulado com 922, ambos do Código de Processo Civil. Aquele ambos ali é desnecessário, correto? Assim, ante a desnecessidade de dilação probatória, entrego a prestação jurisdicional às partes. Esse parágrafo aí, primeiro eu já deixaria esse parágrafo junto com o anterior, é uma continuação, né? Mas, na bem da verdade, eu não o colocaria. Esse assim, ante a desnecessidade de dilação probatória, esse parágrafo aí é totalmente desnecessário. Já está escrito lá em cima, né? Destaco que é cabível o julgamento antecipado do pedido por se tratar de matéria atinente à prova documental. Destaco inicialmente, gente, a juíza aqui, o juiz, gosta muito de repetir, hein? Colocou destaco lá em cima, agora colocou destaco aqui embaixo de novo. Pessoal, inicialmente não é no terceiro parágrafo, né? Inicialmente, geralmente, é no primeiro parágrafo. Então, eu colocaria assim, decido, ponto. Inicialmente, destaco que é cabível o julgamento. Gente, agora que eu tô vendo, né? Esse destaco ali, destaco que é cabível o julgamento antecipado do pedido, não é destacar nada, né? Eu começaria direto. É cabível o julgamento antecipado do pedido, né? Não tá destacando, correto? Bom, voltando, o inicialmente ali não é inicialmente, porque já tá no terceiro parágrafo. Ah, professor, mas ele colocou o inicialmente ali porque agora ele vai começar a versar sobre o mérito da lide. Não, pessoal, mesmo assim, tá? Esse inicialmente ele tem muito sentido, uma conotação muito de início de raciocínio geral, ok? Não faria o inicialmente ali, não. Como é que eu faria? Então eu começaria direto. Destaco que o título em questão... Vamos lá. Destaco que o título em questão é líquido, certo e exigível, pois a cobrança da dívida é baseada no contrato de locação residencial firmado pelos litigantes em 10 de julho de 2006. Pode sim fazer a data desse jeito aí. Folhas 17 e 23 dos autos em apenso. Gente, quando vocês têm essas expressões assim, ó, em apenso, em anexo, em contrário, em preliminar, há autores e bons autores, os quais eu sigo, que dizem que quando vocês têm esse tipo de expressão em mais substantivo, e essa expressão, ela tem um sentido de adjetivo,
vocês não vão colocar o em, não. Vocês vão fazer assim, por exemplo, aí, ó, dois altos, apensos. Não é razões em contrário, razão contrárias também, tá bom? Então aí, por mais que não esteja errado, eu não faria assim. Eu colocaria folhas 17 a 23 dos autos apensos. Pois bem, ponto. Tá certo, pôs bem em ponto? Tá. Sobre isso eu até já falei lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, pessoal, me sigam aí. Pois bem aí, tá certo. Só que, gente, a gente geralmente usa o pois bem com ponto quando há um desenvolvimento grande de texto anteriormente, né? Aí ele o juiz se limitou a escrever 3 parágrafos e escrever pois bem. Está errado. Não está errado. Mas fazendo assim, parece que quebra o ritmo. Parece que falta coisa. O pois bem é para respirar. Vocês usam quando vocês querem dar uma respirada no texto, né? E querem fazer o leitor também dar uma parada e fazê-lo com que ele pense assim, ó. Bom, falou, 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 agora vai ter um raciocínio novo. O que não é o caso aí, gente. Ele colocou descido e depois veio com 3 parágrafos curtos e colocou um pois bem ponto. Não, tá? De novo, caberia um pois bem ponto se o juiz tivesse desenvolvido, né, vários parágrafos anteriormente. Beleza? Mas vamos lá. Pois bem, compulsando-se a execução número... Gente, execução, o E, letra maiúscula. E os embargos à execução número, de novo, ó, viu como apareceu embargos à execução, não contra a execução? E os embargos à execução número, o E, os embargos ali, os Es, são maiúsculos também. Verifico que a... Gente, olha só. Ele começa compulsando-se. Não é, né? Ele começa de uma forma na passiva, compulsando-se a execução número, mas depois ele vem com verifico que é a sentença. Não! Ele deve começar assim, ó. Compulsando, sem o C. Compulsando a execução tal, verifico que é a sentença. Agora, se ele quisesse manter ali o compulsando-se, como é que seria? Compulsando-se a execução, verifica-se a passivou de um lado, a passivou de outro, ok? Que a sentença que jogou procedentes, faltou um S. Jogou procedentes os embargos em primeiro grau. Sentença só pode ser primeiro grau, né? Reconheceu a quitação da locação e que embargante despendeu 42 mil, sem a vírgula depois do mil, R$ 42.920,81 para a efetuação das obras estipuladas no contrato de locação. Gente, há aí um erro de quê? De paralelismo. Venham cá comigo, olha só. Verifico que a sentença que julgou procedentes os embargos em primeiro grau, reconheceu a quitação da locação e que a embargante despendeu. Não, ó. Reconheceu a quitação e a despesa de. Se ele colocou reconheceu a quitação, ele deveria continuar assim, ó. Reconheceu a quitação e a despesa pela embargante de 42 mil. Ou, se quisesse manter o que, faria assim, ó. Procedentes dos embargos em primeiro grau, reconheceu que a locação foi quitada e que a embargante despendeu. E o nome disso é paralelismo. Já falei lá no Instagram também sobre isso. Tranquilo? Continuando. Embora nada tenha sido declarado em relação às despesas relativas... Opa, faltou um acento grave ali no as. Faltou a crase no as, despesas relativas com a água e com o IPTU. Embora nada tenha sido declarado em relação às despesas com água. Esse A antes do água ficou estranho, né? As despesas com água e com IPTU, eu tiraria os artigos definidos. Aquela sentença reconheceu que o aluguel foi pago na forma prevista na cláusula, não dá,
na cláusula segunda do contrato de locação, folhas 17 e 23 dos autos principais. Ademais, foi reconhecido que aqui embargante, gente, vírgula aí medonha, né? Ademais, vírgula, foi reconhecido que, sem a vírgula depois do reconhecido, foi reconhecido que aqui embargante pagou até mais do que os 28 mil reais lá previstos. Gente, tá certo que a paragrafação em peças jurídicas, né, as peças jurídicas são textos argumentativos. Então, não precisa fazer aquele parágrafo padrão com tópico frasal, como a gente aprende quando vai prestar o vestibular, né? Aqueles parágrafos bonitinhos. Não. Em peças jurídicas, é legal mesmo a gente trazer parágrafos curtos, porque parágrafos longos cansam o leitor, tá? Mas olha só o que a gente tem aí no ademais. O ademais, gente, nesse caso, está muito ligado com o que foi dito anteriormente. Então, eu deixaria esse parágrafo junto com o parágrafo anterior, tá bom? Logo, considerando que tal sentença encontra-se em grau de recurso, reconheço a litispendência, destaco que esta ação é idêntica àquela, ou seja, verifica-se a litispendência quando há medonho, gente, coisa horrível aí, hein? Muito mal mesmo. Faltou um ponto ali. Logo, considerando que tal sentença encontra-se em grau de recurso, reconheço a litispendência. Um ponto. Vamos ver como ficaria com um ponto. Ponto. Destaco, o juiz adora um destaco, né? Vai troca de palavra, né, gente? Vai mudando, pode variar. Não é proibido variar, né? É verdade. Destaco que esta ação é idêntica àquela. Eu faria assim, gente, ó. Reconheço a litispendência, ponto. Isso porque esta ação é idêntica àquela. Faltou uma crase ali no aquela, né? Aquela tem que ter crase. Isso porque esta ação é idêntica àquela, ou seja, verifica-se a litispendência quando há reprodução de ação com as mesmas partes. Ai, gente, tá confuso aí, hein? Teria que refazer esse parágrafo, tá? Percebem ali como o parágrafo tá intrucado? Bom, registro que, no que tange a causa de pedir, para que haja identidade, pelo amor de Deus, isso aí é citação, haja identidade sem o H. Gente, registro que no que tange a causa de pedir, para que haja identidade, gente, registro que, vírgula, no que tange a causa de pedir, pessoal, outra coisa que eu já falei lá no Instagram, eu quero que vocês prestem bastante atenção agora. Quando vocês transcrevem um texto para a peça de vocês, é como se essa transcrição fosse o texto de vocês. Então, se há uma vírgula ali na transcrição, vocês têm que considerá-la para o texto de vocês. Voltando ali, olha só, preste atenção. Registro que, no que tange a causa de pedir, não tem uma vírgula ali? Tem. Na transcrição tem uma vírgula. Então, deve ter uma vírgula depois do registro que. Registro que, vírgula, no que tange a causa de pedir. Gente, e há muitos erros aí, né, na transcrição, né? No que tange a causa, tem crase antes de causa de pedir. Agora, o pior ali foi o para que haja identidade. É com H. Tem um H ali antes do haja. E o próprio código deve ser processo civil, né? Código de processo civil. A inclui, deve ser o quê? Inclui o quê? A causa de pedir? Porque no parágrafo acima está falando sobre causa de pedir. E o próprio código a inclui, e gente, faria isso no mesmo parágrafo. E o próprio código a inclui nas hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, dos pontos. Ah, não, tá falando sobre litispendência. Mal escrito, hein, gente? Então, olha só o que aconteceu aí. Ele colocou esse registro que no que tange a causa de pedir é um parágrafo que está atrapalhando. Tira esse parágrafo aí. Por que eu tô falando isso? Porque no parágrafo abaixo, o juiz escreve, e o próprio código a inclui, mas este a é a litispendência. Mas como ele colocou esse registro que no que tange a causa de pedir, né? Travou, cortou a fluência aí do texto.
Então eu tiraria esse parágrafo, registro que no que tange, tá? Ante o exposto, considerando a existência, gente, com crase, quando é para colocar crase, não coloca. Agora, quando não é, coloca, né? Considerando a existência de litispendência em razão da tramitação dos embargos à execução, número, de novo, hein? Embargos à execução com letra maiúscula, os dois Es. Acolho os presentes embargos no sentido de reconhecer. Não é no sentido de reconhecer, né? Acolho os presentes embargos para reconhecer a quitação das despesas de água e IPTU. Ó, vê que agora ele não colocou, né? Da água e do IPTU. Para reconhecer a quitação das despesas de água e IPTU, bem como e julgo extinto... Ai, gente. Seria bem como julgo extinta. Não é extinto a execução. Julgo extinta a execução por cutia certa em apenso, sem apreciação do mérito, na forma do artigo. Artigo não é por extenso, gente. É ART.4855 do Código de Processo Civil. Custas pela exequente barra embargada. Tem gente que pergunta para mim se esse exequente barra embargada estaria correto. Está. Tranquilo, tá? Fixo os honorários advocatícios na forma do parágrafo 8º. Gente, tem que ter um espaço entre o símbolo do parágrafo e o número. Na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC. Agora é interessante, né? Às vezes ele escreve Código de Processo Civil por extenso. Às vezes escreve só a sigla do CPC. Tem que padronizar. O leitor percebe esse tipo de coisa. Então, fixos os honorários advocatícios, na forma do parágrafo 8º do artigo 85 do CPC, em R$2.000. Translade-se cópia para os autos principais, número, tranquilo, PRI, muitos juízes gostam de terminar assim a sentença, né? O que quer dizer esse PRI? Publique-se, registra-se e intimem-se, tá? Transitada em julgado, o quê? A execução, né? Tá? Transitada em julgado a execução, vírgula, arquivem-se. Gente, essa expressão é bem interessante, né? Transitada em julgado, arquivem-se. Mas arquivem-se o quê? A execução? Não. Arquivem-se os autos. Por isso está no plural. Está correta, tá? Essa forma aí de terminar, tá? Transitada em julgado, arquivem-se. Tá subentendido aí, ó. Transitada em julgado a execução, arquivem-se os autos. SC, vírgula, 12 de março de 2018, juíza de direito. Pessoal, então foi esse reacting na peça, muitos errinhos. O que é que eu constatei aqui? Faltou uma revisão, né? É claro que a gente sabe que o Poder Judiciário está abarrotado de processos, né? Geralmente a gente vai ter que fazer muito rápido as nossas peças, as sentenças, mas tira um tempinho ali, gente. Tira um tempinho ali para revisar as peças jurídicas de vocês. Tem muitos probleminhas, né, que seriam constatados com uma simples revisão do texto, tá certo? Esse foi o React de hoje. Agradeço muito aqui a companhia de vocês. Um forte abraço e até mais.